Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 1 desse novo trimestre, Gênesis. Vamos orar antes de começar este estudo. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, eu e os meus irmãos buscando a tua bênção. Ao abrirmos a tua palavra no livro de Gênesis, para entendermos a origem do céu, da terra, da vida aqui nesta terra, que o Espírito Santo abra a nossa mente para compreendermos que tu és o eterno, que tu és aquele que era, é e que há de vir, que tu és aquele que criaste e mantens todas as coisas no céu e na terra. Pai querido, te adoramos como nosso Criador e Salvador. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O livro de Gênesis é o livro deste novo trimestre que vamos estudar. Moisés escreveu Gênesis, que fala sobre Jesus como nosso Criador, mantenedor e Redentor. Séculos depois, João, o discípulo amado, revelou Jesus no relato da criação ao escrever o seu evangelho em João capítulo 1, verso 1 até o verso 4, mostrando que Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. No princípio, assim começa o livro de Gênesis, assim começa a Bíblia e assim começa também o evangelho de João. Todas as coisas foram feitas. Tudo que não existia passou a existir, desde galáxias em forma de cataventos de fogo e luz até um meticuloso DNA trançado miraculosamente nas células em ondas quânticas. Jesus criou e sustém tudo. O livro de Gênesis é a primeira história das Escrituras que fala da criação e da redenção e apresenta o único relato oficial das origens de todas as coisas. A palavra Gênesis deriva do grego Gênesis, que quer dizer começo, que por sua vez vem da expressão hebraica Bereshit, no princípio, a qual inicia as palavras do livro sagrado, sendo, portanto, a primeira expressão da Bíblia. Gênesis nos dá o fundamento sobre o qual estão as Escrituras. Por ser o primeiro livro e tão fundamental para o que vem depois, provavelmente seja a obra mais citada de toda a palavra de Deus. Nesta época em que somos considerados criação do acaso, nesta época em que se espalha pelo mundo todo o evolucionismo, negando o criacionismo, nesta época em um universo materialista, Gênesis deve ser estudado. Devemos crer no relato da criação de Gênesis, porque ali mostra que fomos criados à imagem de Deus de forma proposital, intencional e perfeita. Além disso, explica a queda, ou seja, por que o mundo é imperfeito, como é que o pecado entrou no mundo. Porém, o livro nos consola com a promessa da salvação. Neste trimestre, além de ler e estudar o livro de Gênesis, desfrutaremos das suas lindas histórias e aprenderemos a caminhar com o Deus da criação, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A lição número 1 tem como título A Criação. E o verso áureo é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. O livro de Gênesis, e portanto toda a Bíblia, começa com os atos divinos da criação. Este fato é muito importante, pois significa que nossa criação marca o início da história humana e da história bíblica. Isso também indica que o relato da criação contido em Gênesis tem a mesma veracidade histórica de outros eventos da história humana e bíblica. Os dois textos sobre a criação estão em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, contendo lições sobre Deus e a humanidade. Nesta semana entenderemos melhor o profundo significado do sábado. Sim, do sábado. E refletiremos sobre o ato divino de criar o ser humano à sua imagem a partir do pó da terra.
Ficaremos fascinados com o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal e entenderemos sua conexão com a árvore da vida. A lição mais importante das histórias bíblicas sobre as origens é acerca da graça divina. Nossa existência é puramente um ato da graça divina. Deus criou os céus e a terra enquanto os seres humanos ainda não existiam. Assim como nossa criação, nossa redenção também é um presente divino. Queridos, regozijemo-nos em Deus como nosso Criador e Redentor. Na parte de domingo, o Deus da criação. Abra sua Bíblia aqui em Salmos 100 e vamos ler os versos 1 até o verso 3. Salmos 100, os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia! Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que salmo lindo de louvor, de celebração a Deus. Deus está na primeira frase do relato da criação em Gênesis capítulo 1. Na tradução nós lemos: no princípio, Deus. Gênesis 1, 1. Na primeira linha, a palavra Deus está no meio do verso e no canto litúrgico tradicional é pronunciada com maior entonação para enfatizar sua importância. Sendo assim, o texto, Gênesis 1, 1, começa dando ênfase a Deus, o seu autor. O livro de Gênesis inicia com duas apresentações diferentes de Deus. O primeiro relato da criação está em Gênesis capítulo 1, versos 1 até o capítulo 2, verso 4. O apresenta como infinitamente distante do ser humano, o Deus transcendente, Elohim, cujo nome traduz a supremacia divina. O nome Elohim denota preeminência e força e o uso da forma plural expressa a ideia da majestade e transcendência de Deus. O segundo relato da criação está em Gênesis capítulo 2, versos 4 até o verso 25. Apresenta Deus como próximo de você, próximo do ser humano, pessoal, o Deus imanente, o YHWH, cujo nome para muitos indica proximidade, relacionamento. Portanto, o texto da criação como um todo é um apelo implícito para adorarmos a Deus, estarmos cientes da sua grandeza e de seu poder infinitos em primeiro lugar, e ao mesmo tempo reconhecermos nossa dependência dele, pois ele nos criou e não nós. Salmos 100, verso 3. Ele nos criou, foi uma iniciativa dele. Por isso, com frequência, muitos salmos associam a adoração com a criação. Esse conceito duplo de um Deus que é majestoso, poderoso e que ao mesmo tempo é um Deus próximo, amoroso e se relaciona conosco, esse conceito duplo da majestade divina contém um ponto importante sobre como devemos nos aproximar do Criador na adoração. Temor e reverência devem acompanhar a alegria e a certeza da familiaridade com Deus, bem como do perdão e do amor divinos. Queridos, pensem no vasto poder de Deus, que sustenta o cosmos e ainda pode estar tão perto de cada um de nós. Deus sustenta o macrocosmos, as galáxias, mas Deus está tão perto de você. É um Deus pessoal, que ouve a nossa oração, o nosso gemido e vê as nossas lágrimas e as enxuga. Por que essa verdade de um Deus tão grande, mas também tão próximo e íntimo de você e de mim,
Por que essa verdade maravilhosa é tão incrível? Porque nós nos regozijamos neste Deus que tudo pode, é soberano do universo, mas Ele é como um pai que se relaciona pessoalmente com você. Bendito seja o Deus eterno, o YHWH, o grande eu sou. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a criação. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 1 e o verso 4. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1 e o verso 4. Aqui nós lemos: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus, ao criar todas as coisas, Ele foi falando. Depois de criar cada uma das coisas aqui na semana da criação, Ele dizia: eis que era bom, eis que era bom. A luz aqui Ele diz: e viu Deus que era boa a luz. Agora leia o verso 10. Gênesis 1, 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Agora leia também o verso 12. Aqui nós lemos: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora leia também o verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom, quando criou os luminares, o maior o sol e o menor a lua, e também as estrelas, e viu Deus que era bom. Agora leia também o verso 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil da alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Queridos, sempre ao Deus criar, Ele dizia: eis que é bom, eis que é bom. Agora o verso 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E agora o verso 31. Aqui nós lemos, capítulo 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. No verso 31, ele não diz que era bom, ele diz que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. E agora vemos Gênesis capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Depois de Deus criar todas as coisas e ver que era muito bom, Ele criou também o sétimo dia da semana. O sétimo dia da semana foi criado lá na primeira semana, a semana da criação. Assim diz a Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Em cada etapa do relato da criação, Deus avaliou o seu trabalho como bom. No hebraico, tov, que significa bom. Em geral, por meio desse adjetivo, tov, entende-se que a obra divina da criação foi bem sucedida e que a observação de que era bom indica que deu certo. A luz iluminava, as plantas davam frutos e assim por diante. Contudo, queridos, essa palavra tov indica mais do que eficiência. A palavra hebraica tov também é usada na Bíblia para expressar uma apreciação estética de algo belo, como diz em Gênesis capítulo 24, verso 16. Em Gênesis capítulo 24 e o verso 16, a palavra tov é usada para descrever algo belo. Aqui nós lemos 24, é o capítulo de Gênesis, e o verso 16. E a donzela, falando de Rebeca, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Aqui, quando fala que a donzela era muito formosa à vista, a palavra hebraica é tov. Queridos, a frase era muito bom
que está ali em Gênesis capítulo 1, verso 31, significa que a criação funcionava bem, era linda e perfeita. O mundo ainda não era como o nosso mundo de hoje, afetado pelo pecado, pela morte, pelas pragas, pelas ervas daninhas. Essa descrição da criação contradiz radicalmente as teorias da evolução, que declaram de forma dogmática que o mundo se formou progressivamente por acontecimentos acidentais, partindo de uma condição inferior para uma superior. Em contraste, o autor bíblico afirma que Deus intencional e repentinamente criou o mundo. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia fala claramente que as coisas não surgiram por acaso e também não surgiram por acontecimentos acidentais ao longo de longas eras. A Bíblia diz que Deus é o autor e Deus falou e tudo passou a existir. Não houve casualidade, nem incerteza. O mundo não surgiu por si mesmo, mas apenas como resultado da vontade e da palavra divinas. Assim como diz em Gênesis capítulo 1 e o verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pela palavra da boca de Deus, as coisas surgiram, foram criadas. Em Gênesis 1 está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. O verbo bara foi traduzido como criou e ocorre apenas com Deus como sujeito, denotando algo repentino. Deus falou e aconteceu. O texto da criação nos informa que tudo já havia sido feito e, segundo o próprio Criador, tudo que foi criado era muito bom. Gênesis 1:31. Gênesis 1:31 declara o evento, a criação do céu e da terra. E Gênesis capítulo 2, verso 1, declara que o evento foi encerrado, foi acabado. Toda a obra, incluindo o sábado, o sétimo dia da semana, foi concluído em 7 dias. Queridos, por que a ideia de bilhões de anos de evolução anula completamente a história da criação em Gênesis? É impossível você harmonizar a teoria evolucionista com o conceito criacionista. É impossível, porque a Bíblia fala claramente que foi Deus quem criou pela palavra da sua boca. E tudo aconteceu numa semana literal de 7 dias, de 24 horas. Por isso, é impossível, é incompatível pensar que o evolucionismo pode se ajustar ao criacionismo. Não, queridos. Evolucionismo é uma isenção de Deus, é uma rejeição de Deus. A teoria evolucionista é ateísta, mas nós somos teístas, nós cremos no Deus que criou todas as coisas, num Deus soberano que governa o macrocosmos e num Deus pessoal, íntimo, familiar a você e a mim, que conhece as nossas dificuldades e enxuga as nossas lágrimas. Bendito seja Deus pelo Criador e Redentor nosso. Aleluia! Na parte de terça-feira, o sábado. O sábado é um mandamento esquecido, é o dia esquecido. O mundo todo está se envolvendo, está empolgado em estabelecer leis para a observância do domingo, o primeiro dia da semana. Nós vemos em todo o mundo leis que estão sendo feitas para que o domingo seja respeitado, para que haja um domingo sem combustível, um domingo sem trabalhos, um domingo dedicado para a família, para a adoração. Mas, queridos, tudo está invertido, porque na Bíblia a palavra de Deus não é o domingo, o dia especial para a família, para a adoração, para o descanso, para não trabalhar. É o 7º dia da semana, é o sábado, e isso está no início da Bíblia. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Gênesis capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Já na primeira página da Bíblia, Deus colocou o 7º dia, o sábado. Todas as pessoas que começam a leitura da Bíblia,
Elas descobrem aqui na primeira página que é o sétimo e não o primeiro dia da semana, que é o sábado e não o domingo, o dia santo, o dia do Senhor. Veja aí, portanto, capítulo 2, versos 1 a 3 de Gênesis. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra. Por que acabou no sétimo dia? Porque no sétimo dia Deus fez o descanso. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. Não foi no primeiro dia ou no segundo dia, mas no sétimo dia Deus descansou, não porque estava cansado, mas para dar o exemplo para você, para mim, para a humanidade toda. Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E mais, além de descansar, verso 3 diz, e abençoou Deus o dia sétimo. Todos os dias da semana foram criados por Deus, mas Deus não abençoou cada dia da semana. Deus abençoou, Deus descansou e Deus santificou o sétimo dia da semana. É bem específico, é bem claro o que a Bíblia ensina. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Queridos, este texto de Moisés, aqui em Gênesis 2, versos 1 até o verso 3, não deixa margem para dúvida. Você ainda tem dúvidas quanto ao dia para descansar? Quanto ao dia do Senhor? Quanto às 24 horas sagradas do sábado? Você tem ainda alguma dúvida? Ainda Moisés confirma isso, porque quando ele recebeu os 10 mandamentos da mão de Deus, abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 20, quando Moisés recebeu as 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Aqui em Êxodo capítulo 20 estão os 10 mandamentos. Você vê que Deus confirmou o que ele fez na semana da criação. Nada mudou. Lá na semana da criação, em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, ainda não existia o pecado. Deus, antes do pecado, já estabeleceu o sétimo dia como dia santo para ser observado. E agora, depois do pecado, quando ele, lá no Monte Sinai, escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra e deu-os a Moisés, queridos, Deus confirmou que nada tinha mudado. Ele continuava colocando no sábado a ênfase de que era o dia de descanso, o dia abençoado e o dia santificado. Leia comigo agora, Êxodo capítulo 20 e os versos 8 até o verso 11. Aqui está, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Começa com o verbo lembrar, porque Deus já sabia que a humanidade iria se esquecer do sábado como dia do Senhor, como dia santo. Satanás faz com que as pessoas se esqueçam de que o sétimo dia comemora Deus como Criador dos céus e da terra. Por isso Deus começa o mandamento do sábado dizendo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora Deus dá a razão. Por que nós devemos descansar no sábado? Deus dá a razão por isso. Agora o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. É uma confirmação do que está em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Deus descansou das suas obras no sétimo dia. E Deus quer que você descanse dos seus trabalhos no sétimo dia. Desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Estas são as 24 horas sabáticas, sagradas e santas ao Senhor. Queridos, não existe margem para dúvida aqui. Foi precisamente por ter concluído a criação que Deus instituiu o sábado, que é, portanto, a expressão da nossa fé, pois cremos que o Criador concluiu sua obra e considerou tudo muito bom. Observar o sábado
é unir-se ao Criador no reconhecimento do valor e da beleza da sua criação. Queridos, este dia, o sábado, o sétimo dia, é um sinal no fim da semana humana de que o sofrimento e as provações deste mundo também terão um fim. Por causa da esperança simbolizada no sábado, Jesus escolheu esse dia como o mais apropriado para curar os enfermos. Intencionalmente, Jesus escolhia o sábado para curar as pessoas, libertá-las da escravidão de Satanás através das doenças. Porque atrás das doenças está Satanás, fazendo com que as pessoas sofram. E Jesus intencionalmente escolhia o sábado para curar as pessoas fisicamente, para mostrar que o sábado é um sinal de libertação. O sábado é um sinal de alívio que você encontra somente em Jesus Cristo. Este alívio, este refrigério, esta cura, esta restauração, você encontra somente em Jesus. E o sábado é um sinal de que Jesus Cristo não só é Criador, mas Ele é restaurador. Ele é Redentor nosso. Por meio das curas aos sábados, Jesus indicava o tempo em que toda dor, sofrimento e morte acabariam. Aleluia! Que é a conclusão do processo da salvação. Portanto, cada sábado, semanalmente, cada sábado, nos aponta para a esperança da redenção em Jesus Cristo. Queridos, quando Jesus voltar e nos levar para o céu, lá nós vamos continuar santificando o sétimo dia da semana. Quando nós descermos no final dos 1000 anos, com a Nova Jerusalém, descermos com Jesus Cristo no final dos 1000 anos para esta terra, então esta terra será recriada. Primeiramente o mal será exterminado. Satanás e os ímpios serão queimados. E Deus criará um novo céu e uma nova terra. E Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. Ali diz que na nova terra nós vamos continuar adorando a Deus de sábado em sábado. Aos sábados nós, toda a família de Deus espalhada por toda a terra nova, recriada, nós viremos de sábado em sábado adorar o nosso Criador e Redentor. Seja obediente a Jesus Cristo. Seja grato a Jesus Cristo, porque Ele deixou para você o sábado para ser um dia de descanso, de bênção e de santificação. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a criação da humanidade. Os seres humanos são o clímax da criação, o propósito para o qual a terra foi feita. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Adão e Eva foram criados no sexto dia da semana da criação. E aqui nós lemos versos 26 até o verso 29. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Aqui em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 29, confirma, queridos, que Deus criou Adão e Eva. Não criou-os no reino animal, mas criou-os para que dominassem o reino animal. Nós, seres humanos, fomos criados no reino espiritual de Deus, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Adão e Eva eram revestidos de glória. A vestimenta de Adão e Eva era vestimenta de glória. Eles perderam esta vestimenta de glória quando pecaram, conforme diz aqui em Gênesis capítulo 3. Aqui em Gênesis capítulo 3,
verso 7 e verso 8, diz que ao Adão comer do fruto proibido, sumiram aquelas vestimentas de glória. Aquelas vestimentas de glória mostravam que Adão e Eva e todos os seres humanos faziam parte do reino espiritual de Deus. Não somos animais, nós somos seres espirituais racionais criados no reino de Deus. E aqui lemos em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vejam que Deus criou Adão e Eva de forma diferente. Aqui diz que Deus colocou a mão, ele pegou o barro, ele pegou a argila e formou o corpo de Adão, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A imagem e a semelhança de Deus. Somente o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, nenhuma outra criatura. Nós fomos uma criação distinta. Duas dimensões estão aqui, queridos. A dimensão física e a dimensão espiritual. Fisicamente e espiritualmente, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ambas as dimensões estão, de fato, incluídas nas duas palavras, imagem e semelhança, que descrevem esse processo de Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Enquanto a palavra hebraica, tselem, imagem, se refere à forma concreta do corpo físico, a palavra hebraica demut, semelhança, se refere às qualidades abstratas que são comparáveis à pessoa divina. O texto afirma que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus física e espiritualmente. Ellen White escreveu no livro Educação, página 8, ela diz assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. Você e eu fomos criados à semelhança de Deus fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Essa compreensão integral da imagem de Deus, incluindo o corpo físico, é reafirmada no outro relato da criação, no qual diz que o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Literalmente diz alma vivente, nefesh, como resultado de duas operações divinas. Deus formou e Deus soprou. Observe que o fôlego muitas vezes se refere à dimensão espiritual, mas também está ligado estreitamente à capacidade biológica de respirar. Deus fez uma terceira operação, dessa vez para criar a mulher, a partir do corpo do homem, em Gênesis capítulo 2 e o verso 21 e 22. Aqui nós lemos, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. No próprio dia sexto da semana da criação, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Aqui em Gênesis capítulo 2, versos 21 e 22, mostra claramente que a mulher, assim como o homem, tem a mesma natureza. Ambos foram criados por Deus. Queridos, Deus é o nosso Criador, nós somos criacionistas. Os adventistas do sétimo dia, eles formam o maior movimento criacionista do mundo. São mais de 20 milhões de crentes adventistas que creem na criação especial de Deus naquela semana relatada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Somos criacionistas. Entendemos que Deus nos fez à imagem e à semelhança dele. E embora o pecado tenha desfigurado a imagem divina, embora o pecado tenha consumido com aquela vestimenta de glória com a qual Adão e Eva foram criados, Jesus Cristo, ele veio para nos perdoar os pecados e restaurar em você a imagem divina, a semelhança divina. Jesus quer reintroduzir você, meu querido irmão, no reino espiritual de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira,
o dever da humanidade. Assim que Deus criou o primeiro homem, ofereceu-lhe 3 presentes. O primeiro presente está em Gênesis capítulo 2 e o verso 8. Este é o primeiro presente que Deus deu. Veja aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus plantou um jardim para Adão e para Eva. Não era um jardim pequeno não, queridos, porque passavam 4 rios por dentro deste jardim. Verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Um rio que se tornava 4 rios. Queridos, o primeiro presente de Deus, Gênesis capítulo 2, verso 8, é o jardim do Éden. O segundo presente de Deus está em Gênesis capítulo 2 e o verso 16. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus deu liberdade para Adão e Eva comerem de todas as milhares de árvores frutíferas que existiam no jardim do Éden. Deus só os proibiu de comerem da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, no meio do jardim, mostrava, queridos, que o pecado já existia. Deus explicou para Adão e Eva a razão daquela árvore da ciência do bem e do mal. Somente ali eles seriam tentados. Esta era a prova para eles. Queridos, Adão e Eva conheciam a história da rebelião de Lúcifer no céu, da expulsão de Satanás e 1/3 dos anjos do céu. Mas, queridos, Deus colocou ali no meio do jardim também a árvore da vida, da qual eles poderiam comer, e também de todas as milhares de árvores frutíferas. Este foi o segundo presente de Deus. Primeiro, Deus lhes deu o jardim do Éden. Depois, Deus lhes deu também o alimento. E o terceiro presente está aqui em Gênesis capítulo 2 e o verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a para Adão. Deus deu para Adão uma esposa, uma companheira idônea, igual a ele, pertencendo ao reino espiritual de Deus. Queridos, o primeiro dever do homem diz respeito ao ambiente natural em que Deus o colocou ali no jardim do Éden, cultivar e guardar. Diz aqui Gênesis capítulo 2, verso 15, o dever para com o jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. O verbo avad, cultivar, refere-se a trabalhar. Não basta receber um dom, deve-se trabalhar nele e torná-lo frutífero. Lição que Jesus repetiu na parábola dos talentos. O verbo chamar, guardar, implica a responsabilidade de preservar o que se recebeu. O segundo dever diz respeito ao alimento. Deus deu ao ser humano para comer exatamente como está em Gênesis 1, 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Deus disse, vocês podem comer livremente de todas as árvores, menos de uma. Os seres humanos não criaram as árvores, nem seus frutos. Esses são dádivas e presentes da graça de Deus também. Mas há um mandamento aqui também. Eles deveriam receber a oferta divina e desfrutar de toda a árvore, porém Deus adicionou uma restrição. Não deveriam comer de uma árvore em particular. Desfrutar sem qualquer restrição levaria à morte. Esse princípio estava correto no contexto do Jardim do Éden. E em muitos aspectos, esse mesmo princípio existe também no presente. O terceiro dever do homem relaciona-se ao terceiro presente que Deus deu para ele. Deus deu para Adão uma mulher, o terceiro dom de Deus. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Gênesis 2, verso 24.
Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa declaração extraordinária destaca a responsabilidade humana para com a aliança conjugal, matrimonial, e o propósito de que homem e mulher, ao se casarem, se tornam uma só carne, ou seja, uma só pessoa. Queridos, Deus ama você e a mim, e Deus se alegra em nos dar presentes. Deus quer nos dar um novo céu e uma nova terra. E para isso se cumprir, Ele doou seu Filho amado Jesus Cristo como Salvador do mundo, nosso Salvador. Ele quer nos dar o novo céu e a nova terra, mas primeiramente Ele tinha que nos salvar. Então Ele doou o melhor que Ele tinha. Deus o Pai deu seu Filho unigênito para nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, para morrer na cruz, mas não ficar morto. Ele deveria ressuscitar e subir ao céu para interceder por nós. Este é o maior de todos os presentes de Deus, o Salvador Jesus Cristo. E é por isso que em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, pelo poder, pelo sangue, pelos méritos de Jesus Cristo, nós vamos ser arrebatados. Nós vamos desfrutar do presente que é a nova terra, que é o novo céu. Queridos, Deus nos ama. Deus se alegra em ver você feliz, meu querido irmão, minha querida irmã. Assim como Deus deu estes 3 presentes, estas 3 dádivas para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Ele também deu para você e para mim a maior de todas as dádivas, Jesus Cristo como nosso Salvador. E Ele, Jesus Cristo, não somente morreu por nós, Ele também ressuscitou por nós. E Ele vai voltar a esta terra por nós, para nos buscar, para nos arrebatar. Ele vai nos dar um outro presente, que é o novo céu, a nova terra, a eternidade com Ele. Bendito seja o Deus que tudo criou e que nos salvou. Glória a Deus para todo sempre. Que Jesus Cristo te abençoe, meu querido irmão. E que Jesus Cristo dê para você a paz que somente Ele tem para dar. Amém.